Conforme combinei com vocês, já estou de volta, tá bom? E aí, gostaram dos vídeos? Espero que sim. Então, o que vocês viram, né? Sobre os tipos de bairro e como os bairros surgem, tá bom? Então, agora, vamos aprender um pouco mais sobre esse tema, né? De bairros. De quarteirão em quarteirão, surgem os bairros, tá? Então, módulo 7 das páginas 110 a 119. Então, hoje vocês vão conhecer os bairros, mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho, né? No outro módulo, nós conhecemos o quê? A diferença entre ruas e avenidas. Alguém se lembra? Então, vamos lá. Avenidas, elas são largas e extensas, as ruas não, né? Temos, nas ruas encontramos o quê? Tanto nas ruas, avenidas, elas têm as pavimentações. Vocês se lembram quais são? Tem o asfalto, né? Temos as ruas de pedra, né? Que são os paralelepípedos, e também temos aquelas ruas que não tem asfalto, então elas são de terra, então, ou seja, ela não tem pavimentação, correto? Também aprendemos sobre a vegetação, né, das ruas e avenidas. Alguns lugares têm muita vegetação, tem outros que tem poucos, tem outros que não tem nenhuma, correto? Aprendemos o que mais? Sobre quarteirões, isso mesmo, né? Os quarteirões, eles não têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, eles são diferentes, correto? Tem até aquele que parecia o que mesmo? Uma bota, né? Então, o que aprendemos também que, como é formado um quarteirão? O quarteirão é um conjunto de 4 ruas, né? E hoje vamos aprender sobre os bairros, tá? Então, aqui na página 110, trocar ideias, né? Ele tá falando pra gente, né, que os bairros fazem parte do quê? Da cidade, né? Mas, afinal, o que é um bairro? Vamos ver agora, né? Como vimos no módulo anterior, existem vários tipos de rua, né? Ruas. O conjunto de 4 ruas formam os quarteirões. E agora nós vamos ver o quê? Que o conjunto de ruas e quarteirões forma o quê? Os bairros, tá bom? Então, vemos também que a maioria, né, das cidades do nosso país tem bairros, tá bom? Os bairros, gente, ele é igualzinho às ruas, tá? Eles podem sofrer transformações, pode mudar com o passar do tempo, tá? E cada bairro tem sua característica. Eu vou contar um pouquinho da característica aqui do meu bairro, tá? O bairro onde eu moro, ele chama Cerâmica. Nossa, professora, mas por quê? Porque aqui existia uma fábrica, né, que fazia telhados, né, telhados, tijolos, né, então ele pegava grande parte aqui do bairro, né, então logo que essa fábrica foi desativada e começaram a colocar o nome dos bairros aqui, então é chamado de Cerâmica por causa dessa fábrica, tá bom? Então, cada bairro tem a sua característica, tá bom? Depois eu quero saber da característica do seu bairro, tá? Depois vocês me contam no chat, tá? Então, atividade 1, aqui da página 111. Os textos apresentados a seguir são fictícios. O que é fictícios? Inventados, tá? Imaginários, né? Uma imaginação, tá? E como se as pessoas realmente estivessem escritos sobre o bairro onde moram ou trabalham, tá? Então, não existe esse texto, tá bom? Nós vamos ver texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4, com alguns tipos de bairros, tá? Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês peguem para mim lápis de cor azul, laranja, verde, rosa. Mas, professora, azul azul claro ou escuro? O azul que você quiser, as cores que você quiser, sendo que sejam essas, tá? E também deixei aí do lado de vocês a régua, tá? Porque, como vocês sabem, eu não gosto que grifem sem a régua, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou ler cada texto aqui com vocês, tá? E nós vamos grifar juntos, tá bom? Então, com lápis azul, vocês vão grifar os trechos que falam sobre tipos de construção. De laranja, os trechos que falam sobre os estabelecimentos comerciais e os serviços médicos. De lápis verde, os trechos que falam sobre os serviços, benefícios como transporte, luz, escolas, farmácias, padaria, etc.
que o bairro não tem, tá bom? E de rosa, os trechos que falam sobre os estabelecimentos industriais. Então, vamos lá. Texto 1. Eu vou ler com vocês e a gente já vai grifando, tá? No bairro em que eu moro, a maioria das casas é térrea. Peraí, deixa eu só... Isso, é térrea. Então, grifem para mim casas, tá? Ele é todo asfaltado e as casas também grifem essa casa. Tem água encanada, rede de esgoto e luz elétrica. As crianças brincam na rua quando voltam da escola, que é no mesmo bairro. Lá é bem tranquilo, todos se conhecem e se ajudam. Então vamos lá? Tem padaria. Aí vocês vão pegar o lápis laranja para grifar padaria, porque é um comércio em que podemos comprar pão quente. Mercado também grife, né? Porque é um estabelecimento. E uma praça bem cuidada. Na Associação de Moradores está tentando montar uma biblioteca para todos usarem, crianças, jovens e idosos. Então vamos lá. Página 112. No meu bairro, a maioria das casas de azul, porque né, é uma construção, é feita com resto de material de construção, tábuas e papelão. Aqui não tem água, então vocês vão grifar de verde, né? Porque no bairro não tem, né? Encanada e nem esgoto também podem grifar. Luz elétrica tem, mas o asfalto ainda não chegou. Quando chove, as ruas ficam que é só lama. Estamos pedindo à prefeitura que construa um posto de saúde, mas está demorando. A creche é boa, mas não há vagas para todas as crianças que precisam dela. Tá bom? Então, lembrando, né? Então, água encanada nem esgoto de verde, tá bom? Texto 3. Trabalhe em bairro onde as ruas são asfaltadas, a rede de esgoto e luz elétrica. Existem muitas lojas, então, lojas vocês vão grifar de laranja, tá bom? E casa e prédios, né, de azul, desculpa, prédios. Com escritórios, clínicas médicas e bancos, tá bom? Então, ó, escritórios, clínicas médicas e bancos também de laranja. Mas não há residências. De segunda a sábado, o movimento de pessoas e carros é muito intenso, mas no domingo o bairro fica deserto. Dá até para contar nos dedos de uma mão as pessoas que a gente vê pelas ruas, correto? Então vamos para o texto 4. Aqui no bairro onde eu trabalho, não há residências. Lojas, shoppings, hospitais ou restaurantes. Há apenas indústrias. Tem energia elétrica e as ruas são asfaltadas. Eu e meu amigo Chico utilizamos ônibus para chegar aqui. Ele desce do ônibus antes de mim, porque trabalha em outra fábrica. Como não dá para almoçar em casa, então vocês grifem de azul casa. Pois os bairros residenciais ficam longe daqui. A maioria das fábricas tem restaurantes próprios ou um espaço em que é possível esquentar a comida trazida de casa. Então, essa casa também vocês vão grifar, tá bom? Lojas, shoppings, hospitais, tá? Ou restaurantes de verde, tá? Porque ele tá falando que não há lá, né? E vamos ver mais. Restaurante logo embaixo também de verde. Indústrias de rosa, tá? Fábricas também de rosa, tá bom? Gente, ó. E outra fábrica também de rosa, tá? Então, todas as palavras que existe fábrica, rosa, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me chama lá no chat, tá bom? Ou se não, daqui a pouco, quando a gente estiver em aula online, vocês também me perguntem, tá bom? Na página agora 113. 2. Depois de ler e marcar os textos, responda. Todos os bairros têm o mesmo tipo de construção? Vocês acham que o texto 1, texto 2, texto 3 e 4 tem o mesmo tipo de construção? Tá? E vocês vão falar sim ou não e vão me justificar,
tá bom? Então, vocês vão falar para mim o porquê, correto? No 3, classifique os bairros citados nos textos em residencial, ele tem a sigla R, industrial I e comercial C. Em seguida, justifique suas hipóteses. Então, assim, dentro do quadradinho, o que vocês vão falar para mim? Texto 1, o que vocês acham? Que é um texto residencial, industrial ou comercial? Aí vocês só vão colocar as siglas, tá bom? E na frente vocês vão me justificar o porquê que você acha um exemplo. Ah, eu acho que o texto 1 é residencial. Por que ele é residencial? O que leva você a crer que aquele bairro é só residencial, tá bom? Certo? No 4, quais são as semelhanças entre os bairros descritos nos textos 1 e 2, tá? Então, aí vocês vão me falar por que eles são iguais. Por que será? Tá? Prestem atenção. E depois, no 5, vocês vão me falar e quais são as diferenças entre eles, tá? Então, vocês vão falar quais são as diferenças de um bairro para o outro, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Serviços públicos. Nossa, professora, mas o que seria um serviço público? Vamos aprender. Então, toda a população, né? A população dos bairros, né? Nós temos o quê? Direito, tá bom? A ter ruas com pavimentadas, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixos, escolas, tá bom, gente? Creches, posto de saúde, seguranças, áreas de lazer, transporte e luz elétrica, certo? Mas, né, a gente sabe que existem bairros que não são assim, tá? Faltam alguns serviços públicos, mas, né, temos que lutar, né, para que todos nós tenhamos, né, direitos iguais, correto? Né? Então, esses serviços, né, construídos e mantidos, né, eles são mantidos por quem? Pelas prefeituras, governo, né, estadual e federal. Então, isso são chamados do quê? De serviços públicos. Mas eles também, eles às vezes, eles fazem o quê? Eles terceirizam esses serviços, tá? Então, quem paga por esse serviço? Nós, tá? Com taxas de impostos e outras taxas, certo? Então, vamos lá. Atividade 1. Voltando, atividade 2. Queria pegar vocês. Então, vamos lá. Agora, você vai montar uma representação de um bairro, tá? Com vários serviços públicos. Para isso, siga essas etapas. Então, vamos lá. Vocês vão recortar o anexo 1 e o anexo 2, tá bom? Gente, ó, se vocês não têm muita habilidade assim com a tesoura, pede para o papai, para a mamãe, tá? Porque vocês precisam recortar direitinho em cima, tá? Do pontilhado, tá bom? Depois de recortar o anexo 1 e 2, vocês vão recortar o quê? O anexo 3, tá? Que são as legendas. Também é a mesma coisa, tá bom? Se vocês acharem difícil, peça ajuda a alguém, tá? Vocês vão... Tomem cuidado para não perder, tá bom? Nenhuma legenda, tá? Que a gente já vai usar na próxima atividade, tá bom? Então, vamos lá. Então, anexo 1, anexo 2 e a legenda, certo? Então, vamos lá. Agora, vocês vão pegar uma folha, tá? Pode ser uma folha de moldura, uma folha de sulfite, tá? E vocês vão colar o anexo 1 com o anexo 2. Ele vai ficar assim, ó, para vocês. Anexo 1 e anexo 2, tá? Então, a gente vai verificar, a gente vai... colocar, né, as legendas conforme os serviços públicos, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim para vocês. Então, cole direitinho, tá bom, gente? Conforme eu acabei de falar, se tem dúvida, se tá com dúvida para colar direitinho, peça ajuda a alguém, tá? Eu quero capricho nessa atividade, tá bom? Que depois vocês vão me mandar foto, tá? Dessa atividade feita. Depois vocês guardem dentro da pasta de vocês, tá? Para quando a gente retornar, eu tá vendo essa atividade, tá bom? Tá valendo nota, tá? Então, vamos lá. Vamos agora colocar as legendas dentro dos serviços públicos. Então, vamos lá. Na primeira, né? Água. Abastecimento de água. Serviços responsáveis por levar a água encanada para as moradias e ruas. Vamos lá? Próximo, posto de saúde, né? Local em que a população recebe atendimento médico. Próximo, escola.
local em que a criança, jovens estudam. Alguma, né? Vamos para o próximo. Sinalização, né? Professora, a sinalização também é um serviço público? Sim, tá bom? Então, sinalização de trânsito. Regula a circulação de pessoas e veículos. Próximo. Rede de esgoto. Leva a água utilizada nas residências e água das chuvas para a estação de tratamento. Delegacia. Posto policial, local responsável para garantir a segurança dos moradores. Gente, colhem conforme eu estou mostrando para vocês, tá bom? Nesse slide, tá? Para ficar bem bonitinho, com bastante capricho, tá? Então, vamos lá. Próxima, iluminação pública. Nossa, professora, posto de rua também. Muitas pessoas acham o quê? Que quem é responsável, né, por trocar as luzes da iluminação de rua é a Eletropaulo, só que não, né, gente? É a própria prefeitura, tá bom? Prefeitura, o governo, certo? Então, iluminação pública. A iluminação das ruas e avenidas facilitam a circulação de pessoas, veículos e aumenta a segurança. Creche. Local em que as crianças pequenas estudam e fica quando os pais trabalham. Vão trabalhar, desculpa. Transporte público, né? Transporte coletivo, usado pelos moradores para ir de um lugar ao outro. Opa, peraí. Deixa eu só abaixar aqui, desculpa. Área de lazer, local de diversão e convivência, tá bom? Próximo. Hospital, né? Local de emergência médica, internação e cirurgia. Coleta de lixo, né? Recolha o lixo, recolha do lixo e encaminhamento para local adequado. Gente, quando naquele lugar, né, não tem esse serviço, o que acontece? O que vocês acham que acontece com os lixos? Eles acumulam, né? É daí que vem as doenças, vários animais indesejados, né? Então, é muito importante esse serviço para todos, né? Por igual. Correto? Biblioteca, local para ler, emprestar livros e estudar. Rua pavimentada, revestimento das ruas, né? Porque lembra, no outro módulo a gente falou da importância, né? Imagina o carro, o ônibus, né? Sem pedido de estar passando naquela rua, naquela avenida, por causa de um buraco, né? Então, por isso que é muito importante sempre essas ruas, avenidas terem deixa eu ver, sempre estar olhando, né, se tem um buraco ou não, certo? E limpeza de rua, né, varreção e coleta de lixo nas vias e calçadas. Também é um serviço muito importante, né? Porque até mesmo porque tem pessoas, né, que é errado fazer isso, joga lixo em qualquer lugar, joga papel de bala, né? E fica aquele lixo ali. Então, é muito importante esse serviço também, tá bom? Então, vamos lá. Como surgem os bairros? Nossa, isso daí vocês viram lá no vídeo, né? Então, mas vamos relembrar um pouquinho, né? Então, os bairros, eles surgem de formas espontâneas, né? Conforme as pessoas vão escolhendo um lugar ou outro, né? Mas para isso, gente, para tudo isso acontecer, né? Nós precisamos de várias coisas, tá? Então, precisamos, assim, daquele bairro ser planejado, né? E junto com aquele bairro planejado também ter os serviços públicos, porque as pessoas que vão morar ali, elas precisam desses serviços públicos, não é verdade? Então, um exemplo, o que seria, professor, um bairro planejado? Aquele bairro onde a pessoa tem um lote muito grande, um terreno enorme, né? Como era antigamente, e eles dividiam em lotes ou terrenos, certo? Então, aí a pessoa vai ali, compra aquele terreno, um exemplo, faz casa, faz prédios, tá? E um exemplo, se é casa, então a pessoa constrói a casa ali bonitinha, tá bom? Para ela estar morando. Se for prédio, mesma coisa, vem construtor, constrói o prédio, tudo bonito para vender para as pessoas. Mas para isso, gente, para esse terreno ser vendido tudo junto com ele, já tem que ter então planejamento do quê?
dos serviços públicos. Então, ele tem que procurar uma prefeitura e já requerer todos os serviços, tá bom? Como o encanamento, o esgoto, tem que ver se ali passa ônibus, né? Porque até mesmo tem pessoas que dependem do ônibus para ir trabalhar, correto? Então, tem que ver mais o que é a iluminação de rua, né? E outras coisas que a gente acabou de ver, certo? Então, esses aí são os bairros planejados. E também temos os bairros populares. Professora, como assim? É quando a prefeitura, né, com parceria com o governo, tem um espaço, tá? Tem um terreno onde ele forma, onde ele faz o quê? As casas populares, certo? Então, mas professor, é dado? Não, não é dado, tá, gente? Eles vendem para eles com preços populares, é aquele preço que aquela família pode estar pagando, tá bom? Então, para isso também eu tenho que ter todos esses serviços essenciais, correto? Tá bom? Então vamos lá. Página 116. A história de um bairro. Qual será, né? Então, cada bairro tem a sua história, né? E para que possa saber o que aconteceu, o que ocorreu no passado, é preciso pesquisar em documentos ou fontes históricas, tá bom? Então, para o surgimento daquele bairro tem toda uma documentação, fontes históricas, fotos, mais o quê? Certidões escritas, não é verdade? Conheça um pouco da história do bairro de Higienópolis, localizada na cidade de São Paulo, com base no que conta Dona Lola, personagem do livro Éramos Seis, de Maria José Dupri. Gente, ela era um livro, né, que foi publicado, e logo depois, né, ela passou, fizeram uma novela, né, desse livro. Nossa, é muito legal, tá bom? Éramos Seis, essa novela, que já passou. Então, quem tiver curiosidade de saber um pouquinho sobre essa novela, procura no YouTube, tá bom? Que vocês vão ver, depois vocês me contam, tá? Então, eu vou falar só um pouquinho sobre essa história, né? Então, aqui ela conta que como que era antigamente, tá? Como que era na época, né, de 1920, né? Como que eram as casas, os jardins, né? Ela conta também da saudade que ela sente, né? Do tempo dos filhos, né? Ela conta também um pouco sobre várias carrocinhas de padeiros e de leites, né? Que passavam antigamente. O de leite, gente, ainda tem no interior. Tem pessoas que vendem leite passando nas casas, né? E hoje nós temos também, tem pessoas que vêm, pega a moto, né? Só, né, a modernidade, né? Pega a moto, coloca uma cesta na frente para vender os pães, não é verdade? Então, são ideias que veio lá do passado para que a gente está utilizando agora, né? Ela conta também sobre a roupa da filha quando começou a época escolar, né? Então, muito legal, tá? Essa história, eu quero que vocês leiam esse texto, tá? E quem tiver gostar, tá bom? Da história, pode pesquisar no YouTube e saber um pouquinho mais sobre essa novela Éramos Seis, tá bom? Então, vamos lá. A atividade 1. Então, aqui, Maria José Dupri, né, nasceu em Botucatu em 1º de maio de 1898 e faleceu em 15 de maio de 1984. Ficou muito conhecida como autora do livro Éramos Seis e pela série de livros infantis sobre cachorrinho samba, né? Então, agora vamos lá para a atividade 3. Então, com base no texto O Bairro de Higienópolis, na época de 1920, responda as questões. A. Em que época é escrita no texto? Então, vocês vão voltar lá e vão me falar qual que era a época, né, que está descrita lá no texto, tá bom? B. Quais os meios de transporte comuns em São Paulo por volta de 1920, né? Não é como hoje, né, gente? Mas lá no texto tá como que é, tá bom? Os meios de transporte. C. Qual a característica de ruas do bairro antes do progresso de 1920? Então, gente, presta bastante atenção, volta lá porque tem essas características, tá bom? D. Qual é a característica das ruas após o progresso de 1920? Então, tem o antes e tem o depois. Prestem bastante atenção, tá bom? E.
Quais os trechos do texto nos ajudam a perceber que Dona Lola fala de um tempo antigo? Marque com lápis vermelho. Então, a gente já volta nessa, tá bom? E F. Segundo Dona Lola, em que elementos do passado do bairro permaneceram apesar das passagens do tempo? E aí? Vocês têm para me falar? Então, leia direitinho o texto, tá bom, gente? Que eu sei que vocês conseguem responder direitinho, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar, né, de novo lá no texto, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão grifar agora com a régua e o lápis vermelho a palavra bonde. Vamos lá. Depois, ó, deixa eu só subir aqui, pera só um minutinho. Isso. Depois as palavras carrocinhas de padeiros e leiteiros. Depois saia pregada, tá bom? Ah, carruagens também, tá? Então, saia pregada, azul marinho e blusinha branca, certo? Ruas que antigamente eram lama e pó foram calçadas, né? Certo? Tá bom? Então, vocês grifem. Gente, qualquer dúvida, só me chama lá no chat, tá? Quero capricho nisso, tá? Agora vamos lá para a nossa lição de casa, tá? Então, primeiro, releia o textos da atividade 1 e responda, com base no que você conhece do bairro em que mora. Então, vamos lá. Ele é parecido com algum dos bairros citados no texto? Então, o bairro que você mora parece com algum bairro que a gente citou lá, ou no texto 1, no texto 2, ou no texto 3 ou 4? Vocês vão me falar, tá? Qual deles? Qual que é o bairro? Residencial, comercial ou industrial, tá? Justifica a sua resposta. Então, você vai me falar o porquê você acha que esse bairro é parecido com o texto que a gente acabou de falar, tá bom? 2. Ah, lembrando, olha eu já, né? Vamos lá. Professora, mas aqui não tem espaço para mim responder. Onde eu posso responder? Vocês vão pegar o nosso caderno, tá? De História e Geografia, fazer o nosso cabeçalho. Terminou o cabeçalho? Pular uma linha e vai escrever em casa e a página, tá bom? E o número do exercício e a resposta, certo? Tá bom, gente? Com muito capricho, tá bom? Só tô de olho, tá? 2. Faça uma pesquisa sobre os serviços públicos existentes no bairro em que você mora. Se precisar, peça ajuda a um adulto. Depois faça o que se pede. Então, vocês vão assinalar. Professora, mas eu assinalo só uma? Não. Todos os serviços, né, públicos que tem no seu bairro, tá bom? Então, é mais que um, certo? Ai, professora, mas eu não sei. Peça ajuda ao papai, à mamãe ou quem estiver realizando a tarefa com você, tá bom? E depois vocês vão me responder. B. Há algum serviço público que você considera importante e que não existe em seu bairro? Tem alguma coisa assim que falta e que você acha importante, né? Então vocês vão me falar qual, tá bom? Certo? Tá? Então, gente, ó, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido os tipos de bairro, como eles surgiram, as histórias, né, dos bairros, tá bom? Tá? E por que que é importante, né, a gente aprender sobre tudo isso, né? E aos poucos a gente vai aprender muito mais, tá bom? Então, ó, até a próxima aula, fique com Deus, tá? Hoje nós temos a nossa aula online, não esqueçam, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.